Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasília. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre essa nossa história, esse nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. O nosso programa conta com o apoio da empresa Calçados Wirth de Dois Irmãos. Nesse momento, nós estamos com um especial pelos 250 anos de Porto Alegre e pela presença alemã em Porto Alegre. Temos a alegria de ter aqui conosco nosso colega historiador Sandro Blume, aqui de Novo Hamburgo. Boa tarde, Felipe, tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e contribuir de alguma forma sobre a história dos alemães, não só aqui do Vale dos Sinos, mas também de Porto Alegre, né? Que é uma coisa muito bacana, que eles ajudaram a construir também. Sandro, muitas vezes, hoje a gente sabe que Porto Alegre é uma cidade muito plural, né, de várias etnias, de vários grupos, mas por um período importante da história, até talvez ali o período da Segunda Guerra, um pouco pós-Segunda Guerra, havia uma presença germânica muito forte, a tal ponto que os nomes, as praças, a arquitetura, as indústrias, o comércio, né, lá nos tempos idos de Porto Alegre, teve um momento importante que é a chegada de um grupo significativo de soldados que vieram lutar num conflito que o país tinha contra a Argentina, que eram os Brummer. E eles ajudaram em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de Porto Alegre. Se você pudesse começar nos contando um pouco, né, sobre os Brummer e o trabalho deles em Porto Alegre. De fato, a gente teve as várias correntes imigratórias, né? Primeiramente aquelas com apoio totalmente governamental, né? Que eram os colonos que foram distribuídos aqui na região do Vale dos Sinos, né? Para Porto Alegre já não era uma imigração direcionada. Esse pessoal, realmente, de fato, em 1851 vieram os Brummers, que lutaram contra nas guerras platinas, Ditador né? Rosas, Argentina. Isso, Uribe e Rosas. E depois que se desmobilizou o contingente, né, a maioria deles se estabeleceu em Porto Alegre. E assim tinham vindo outros também. Muitos profissionais liberais, industriais, gente com algum capital, ou então alguns fabricantes das próprias colônias alemãs aqui da nossa região, né, do CAI, de Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que se estabeleceram em Porto Alegre diante do êxito que vinham tendo na indústria, né? E aí se formou uma comunidade alemã em Porto Alegre, em vários setores, não só de profissionais liberais, mas também de industriais e principalmente de comerciantes. Naquela região assim mais baixa ali no começo, que circula ali o Rio Guaíba, o bairro São Geraldo hoje, né? Navegantes, São João, Floresta, ali que era o reduto dos alemães de Porto Alegre. E aí também tem um período muito importante que, com o desenvolvimento do comércio e da indústria, e como você disse, esses industriais que se estabelecem na capital, muitos operários de comunidades do interior, outros que vêm diretamente da Alemanha, também se estabelecem ali. E tem uma procura não só por outros produtos, mas também na questão de saúde, quando tem uma necessidade, tem uma procura ali, médica, né? Se você também puder destacar isso para nós. Sim, com certeza. A chegada dos Brummer fez Porto Alegre assim, florescer no sentido de um amparo, de um suporte por parte dos alemães. Ela formou uma comunidade e, lógico, isso também toda vez que a indústria é muito forte, né, provoca
ocorre o florescimento de uma periferia, né, que esses operários precisam morar, e isso ocorreu em Porto Alegre. E o que nós tínhamos de hospitais, por exemplo, de suporte na área da saúde, eram 2 hospitais no século XIX. A Santa Casa, que é bem do início do século, e o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? Depois surge também o São Pedro, o Hospital da Brigada Militar e o Hospital Militar. Eram esses 5. E, na verdade, não havia um hospital assim que pudesse atender aquelas classes médias e mais altas da população, né? Assim, uma classe média não tinha um suporte, porque o Hospital da Santa Casa era voltado exclusivamente para as pessoas assim de padrão bem baixo, né? Para as pessoas assim bem marginalizadas que não tinham condições nenhuma, sabe? Nenhuma condição de pagar pela saúde, né? Era assim um amparo por parte assim dessas sociedades de caridade, né? Mas assim um hospital para a classe média nos moldes que existiam na Europa, hospitais assim com certa excelência, que procurava curar enfermidades, que pesquisava, que introduzia certos remédios, porque nos hospitais assim tipo Beneficência Portuguesa, né, e Santa Casa se procurava mais remediar os sintomas do que curar a própria doença. Nesse cenário, nesse contexto que surge a ideia, através da Liga das Sociedades Germânicas, né, em 1915, 14, 15, eles percebem essa necessidade de construir um hospital alemão em Porto Alegre, o Deutsches Krankenhaus. E isso recebe um suporte, assim, uma união quase que ecumênica, né? Tanto de católicos, evangélicos, luteranos e essa sociedade das ligas germânicas, até alguns órgãos governamentais, apesar de não ter recebido dinheiro do governo, né? E na própria Alemanha o pessoal se mobiliza e consegue projetar, fazer decolar a construção do hospital alemão, né? Ele demora um pouco, porque a Primeira Guerra interrompe o trabalho, né, que se inicia em 1914, mas depois de 7 anos ele é retomado e o projeto vai para frente, e em 1927, em outubro, o hospital alemão é inaugurado, e quem vai trabalhar, gerenciar ele, são as diaconisas, né, que vêm da Alemanha. Lembrando que o hospital alemão é o Hospital Moinhos de Vento. Isso. Ele teve que mudar de nome na Segunda Guerra Mundial, na época do Estado Novo, né? E aí que é o nome de hoje, Hospital Moinhos de Vento. Sandro, tem um momento, você traz aqui para nós, né, a construção do hospital alemão, esta busca das pessoas pela saúde, pela medicina, e também é importante você destacar para nós os profissionais da saúde, né, a faculdade de medicina, o que foi surgindo em Porto Alegre para estudo e depois para a prática desses profissionais. Sempre foi muito importante a presença de alemães, de médicos alemães, no cenário da saúde porto-alegrense. Isso já desde o final do século XIX, que com a Faculdade de Medicina, né, que foi constituída, nós tivemos entre professores e diretores, né, médicos, nomes muito expoentes muito grandes, né? Por exemplo, Carlos de Wallau, Cristiano Fischer, que é o nome de uma avenida em Porto Alegre, né? Frederico Falco. Eles todos estavam dentro da Faculdade de Medicina, eram médicos e tiveram uma atuação muito decisiva na construção do Moinhos de Vento, do Hospital Alemão. Além disso, ali por 1915, nós tivemos também uma outra escola que foi paralela, uma história assim meio tenebrosa, e foi de fato paralela à Faculdade de Medicina, que foi a Escola Médico Cirúrgica de Porto Alegre, que teve à frente, no comando, um médico chamado Wolfgang von Basewitz.
Ele era um alemão também, e aí tinha essas duas escolas que formavam médicos. Lógico, essa escola do Basovitz englobava todo aquele pessoal que era assim, que não tinha uma formação médica acadêmica muito clara. Aí entrava a questão da homeopatia, Knochen, né? Que consertam ossos. O pessoal que vinha do exterior para cá, os consertadores de ossos, eles vinham do exterior para cá com diplomas não muito claros, né? E como Borges de Medeiros, e antes disso Júlio de Castilhos também, eles assim davam oportunidade dentro daquela linha positivista, né? Dar oportunidade para quem quisesse trabalhar, exercer uma função. Por exemplo, o médico que algum dia viu o primo fazer uma cirurgia, né? Sabe, disse, não, opa, tu viu o teu primo? Eu também sei fazer. Eu também sei fazer, tu é médico então. E aí esse pessoal, todo mundo foi passando ali para escola médico-cirúrgica, né? E o von Basovitz, ele tinha o apoio do Borges de Medeiros. Ele era da alta esfera estadual, assim, de benemerência, sabe, de ajuda, da política, e eles tiveram um êxito, mas nunca foram bem vistos pela classe médica, sabe, porque era uma escola paralela que englobava muitas vezes até charlatães, né, sabe, e eles tiveram êxito até os anos 30, e aí depois, infelizmente, aí as leis ficaram mais rigorosas, né, quanto a essa questão de validar diplomas, de ter diplomação do exterior, e aí a escola fechou, né. Sandro, outra questão importante, quando as pessoas procuravam os medicamentos da indústria farmacêutica, que inclusive existia em Porto Alegre e que você, muito nos almanaques, no teu trabalho de pesquisa, através dos almanaques, descobriu bastante sobre isso também. Sim, de fato. Os almanaques são um suporte muito grande para a gente fazer uma leitura daqueles anos ali, porque ali aparece tudo, né? De propagandas. E aí tinha os laboratórios farmacêuticos em Porto Alegre, por exemplo, vamos citar o laboratório Wesp, né, do João Wesp, que era fabricante do Fiberlin e da Ulina. Tá? Tinha também o laboratório Schroeder, que era um laboratório muito forte, né? Fabricante de algumas marcas amplamente divulgadas nos calendários, nos calendar, né? Tinha o laboratório Kremer, que nos anos 70 ainda tinha, eles fabricavam as gotas estomacais, né? Que era amplamente vendido nas colônias. Lógico, eles faziam propaganda desses produtos e toda a colônia alemã do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, comprava em Porto Alegre, porque lá que eles estavam estabelecidos, né? Eles importavam drogas, remédios e manipulavam muita coisa. Inclusive lá em Dois Irmãos, o Dr. Georg Schäfer, que era assim um médico prático, toda vez que ele tinha alguma dúvida ou alguma coisa que ele precisava, assim, algum suporte, ele recorria ao laboratório e ele dizia nos escritos dele, ao meu amigo Schroeder, lá de Porto Alegre, ele vai me ajudar e nós vamos te curar. Deixa ele manipular essa pomada, que nós vamos ter um resultado bem efetivo. E isso acontecia muito. Por exemplo, os doutores Nels, lá de Gramado e da linha Imperial, eles mandavam vir remédios e resultados de análises clínicas, de exames laboratoriais, de Porto Alegre através de um pombo-correio. Ia lá para Gramado, pombo, né? E saía de Porto Alegre do laboratório, e até mesmo dos representantes lá da Bayer, eles mandavam comprimidinhos, remedinhos, que ia no pombo-correio, na patinha dele. E aí, depois de um tempo, ele estava lá em Gramado ou na linha Imperial. Era um suporte. Hoje em dia a gente nem sabe mais o que é um pombo-correio, né? Mas é uma história, eu nunca vi um, né? Mas é uma história interessante. Tu vê, faziam uso dessa ferramenta, né? Porque era rápido. O resultado de um exame disse que era um papelzinho assim, micro, que era impresso lá e aí tinha tudo na mão. O Dr. Carlos, né? Que é o pai do Dr. Hermann Uli, Nels lá de Gramado. Outra questão importante, Sandro,
Porto Alegre era realmente esse centro de distribuição, esse centro de produção. E quando a gente fala de produção, eu vejo que é importante também reforçar que havia correntes dentro da imprensa. Havia o Jornal Católico, do Deutsches Volksblatt, havia o Koseritz, né, com uma tendência ateísta, era ateu. Depois o jornal que não era de Porto Alegre, mas que circulava lá, que era o jornal de confissão luterana, né, do Rotermund. Você também puder destacar um pouco, né, sobre esse trabalho, né, dos alemães na escrita e na comunicação. Sim, a gente tem realmente essas três vertentes lá em Porto Alegre. Com a chegada dos Brummer, em 1851, o Koser se destaca e ele entra dentro dessa área da imprensa, das ideias positivistas e materialistas e cientificistas dele, né? Praticamente um ateu, era maçom também, e não que na maçonaria não tivesse gente ligada à igreja, né? Tinha até da igreja católica e da igreja protestante, né? Mas ele era assim, dessa vertente, e entrou em conflito através dos escritos, porque ele aparecia muito na imprensa, através do jornal do Koseritz, dele mesmo, né? Do Deutsche Zeitung, né? E dos calendar, do Koseritz Kalender, que ele também produzia lá na esfera dele, né? E ao mesmo tempo nós temos então a tipografia do centro, que fazia os impressos mais direcionados para o lado, para o mundo católico, teuto-católico, né? E do lado teuto-luterano, nós tínhamos o Rotermund, né? Que eles também tinham as produções literárias, tentando assim colocar orientações para os colonos da grande colônia alemã, né? Então nós temos três vertentes de orientações que vinham de Porto Alegre, né? Para o mundo protestante, luterano protestante, e o mundo católico e aquele mundo assim mais neutro, que é o mundo mais cientificista. Lógico, dentro da área da medicina, quando antes falei do hospital alemão, a proposta ali era bastante ecumênica, porque ali se priorizava construir um hospital que tivesse aquela excelência que existia na Alemanha, uma sofisticação no atendimento, um conforto, porque não existia isso em Porto Alegre. O Beneficência Portuguesa, ele já estava bem defasado naqueles anos de 1915. E ali se percebe uma união ecumênica para construir ele, fazer acontecer. E ali as propostas eram que fosse um hospital onde ninguém fizesse proselitismo religioso, seriam aceitos assim todos, católicos, protestantes, luteranos, assim, independente da religião. Tá? Isso era uma grande proposta, aceitar, e até mesmo os médicos poderiam baixar os pacientes, independente da religião que professassem, né? Essa era uma questão assim, lógico, quem administravam eram as Schwestern, as irmãs, diaconisas. As diaconisas, e também o pastor, assim, tinha mas todos tinham assim eram aceitos lá dentro. Mas a gente percebe também isso na história do Hospital Moinhos de Vento esse trabalho mais ecumênico, ou esse trabalho mais, digamos, não voltado a alguma religião, alguma das confissões específicas. Sim, com certeza, isso se percebeu, até porque a Liga das Sociedades Germânicas de Porto Alegre, que surge ali no final do século XIX, na verdade, ela é a Deutsches Volksverein, né? Que é uma liga de sociedades da Alemanha, que também ali eles ali não se olhava muito para a confissão religiosa, né? Sabe, era um suporte para os alemães de verdade, tanto de Porto Alegre e como do interior aqui da zona colonial. E Porto Alegre, porque ficava próximo a São Leopoldo, recebeu bastante fluxo de imigrantes, justamente por causa disso. A indústria se estabeleceu lá. Lógico, em 1855 surge a Sociedade Germânia, né, em Porto Alegre. E nesse mesmo ano
Também é concluída a cadeia pública, né? O presídio, né? Que hoje não existe mais. E a primeira loja maçônica, Fraternidade, Progresso, não lembro bem o nome, acho que é Fraternidade Progresso, uma coisa assim. A primeira loja maçônica de Porto Alegre é fundada em 1855. Em 1874 a gente tem a linha férrea, interligando Porto Alegre a Hamburgerberg, né? E isso tudo, o Rio dos Sinos, fazem com que e os caixeiros viajantes, com que o intercâmbio com Porto Alegre fosse bem ágil, bem rápido. E aí, as indústrias, que nem a Bromberg, ela na verdade é uma indústria que fabrica máquinas para outras indústrias. Graças a ela que surgem outras indústrias. E também, Sandro, é importante destacar as pessoas que nos acompanham, as casas de importação, porque a Bromberg também trabalha com isso, né? Produção Sim. e importação de produtos da Europa que chegavam a Porto Alegre e que aí, como você disse, pelo rio ou pelo trem era distribuído aí ao interior, a outras regiões do estado. Sim, com certeza. A Bromberg eu acho que é um marco na história porto-alegrense, porque além de fazer importação de tudo que é tipo de máquina para todo tipo de indústria, isso vai desde metalurgia, serraria, por exemplo, serras, lixas, motores, uma infinidade de máquinas que serviriam para outras indústrias fabricar produtos, né? Até para a indústria alimentícia. Eu quero fazer massa. Então a Bromberg providenciava uma máquina para algum panifício ou uma fábrica de massas, né? Se estabelecer e poder produzir caldeiras, motores a dínamo. Era tudo com a Bromberg. Era incrível, era uma indústria assim, de grande porte, tanto que eles tinham uma doca lá no porto que era deles, tinha guindaste, sabe, para receber produtos importados e redespachar. Era uma estrutura assim incrível, se tu for estudar assim a história da Bromberg. E a mesma coisa depois teve outros empreendimentos assim, tipo Alberto Beans, né, que também com a Berta produzia fogões e outros tipos de máquinas, né? E toda essa industrialização emergente em Porto Alegre, esse contexto faz gerar necessidade de ter realmente um hospital, né? E de ter mais médicos do exterior. Aí a gente tem outras levas de médicos e profissionais de saúde que vêm para Porto Alegre nos anos 30 ali, fugindo do nacional-socialismo que emerge na Alemanha, que são perseguidos, né? E eles se estabelecem em Porto Alegre, principalmente, e em outras partes do Rio Grande do Sul também. E até é importante, uma própria comunidade judaica alemã que se estabelece, que já havia, mas que cresce muito no período da guerra e do pós-guerra, dos quais também muitos eram médicos, também atuaram nesta área de saúde. Sim, com certeza. Muitos doutores, não só da Alemanha, ali da Áustria, da Suíça, que eram judeus, né? Mas eram profissionais assim que estavam entrando no mercado, né? Mesmo antes das perseguições, o Rio Grande do Sul era visto na Alemanha assim como uma terra, um Eldorado, uma terra que proporcionava oportunidades. Um médico se estabelecia aqui e aí convidava um ou outro colega lá da Europa, da universidade, que estudou com ele na Universidade de Berlim, ou de Kiev, ou sabe, de alguma outra, né, de Berna. Disse, vem aqui trabalhar comigo no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, é muito bom. Aqui tu tem uma excelente oportunidade, pode ganhar um bom dinheiro, sabe? E isso acontecia, aquela propaganda, sabe? De atrair colegas. E também, além das perseguições. Aí nós temos muitos médicos, principalmente os judeus, atuavam muito na medicina, né? Que depois também dão uma grande contribuição aqui para Porto Alegre e para o estado. Sim, com certeza. Aqui em Porto Alegre, a comunidade judaica, assim, médicos, profissionais liberais, industriais, alguns dentistas, pessoal que trabalhava na área de ouro, fabricantes de relógios, o comércio principalmente, da Rua da Praia, importação de tecidos finos, perfumaria,
coisas mais sofisticadas. E isso tudo, além de se constituírem as indústrias aqui na parte da frente de Porto Alegre, parte de São Geraldo, Navegantes, lá na outra ponta, na zona sul de Porto Alegre, Pedra Redonda, Tristeza, Ipanema, né? Ali tinham as grandes chácaras, sabe, que eram de alemães, que tinham seus negócios ali no centro, e eles permaneciam no verão durante uns 2 meses, na zona sul, veraneando, né? Sandro, obrigado, viu, pela tua participação, por ter, né, essas histórias e outras que nós estamos, inclusive, aí escrevendo elas, né? Então, obrigado pela tua participação aqui, obrigado a todos que nos acompanham aqui no projeto Unsere Familien, nesse especial sobre Porto Alegre, aqui na Vale TV. Continue nos acompanhando através da internet, no YouTube e no Facebook.